Sim, eu sei que as eleições foram no final de semana passado. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, ainda há um segundo turno, em tese, e uma vida inteira de eleições pela frente. Pelo menos enquanto a democracia durar. Bom, folks, estamos entre processos eleitorais e eu julguei necessário falar um pouco sobre política aqui. Mas eu não vou me ater somente à questão do processo eleitoral. Eu não acho que democracia se faça apenas apertando um botão numa urna eletrônica a cada 2 anos e depois voltando para um cotidiano alheio a essa questão. E eu também não acredito que a esfera política se limita apenas às questões relativas às instituições como os poderes executivo, legislativo e afins. Eu acho que toda e qualquer instância de representação democrática faz parte da atividade política da população, como os conselhos de representação da sociedade civil, por exemplo. Aliás, se você está dentro de um condomínio e tem toda aquela parafernália de assembleias, eleições, para verificar a eleição de um síndico, por exemplo, você está dentro de um processo eleitoral, você está dentro de uma atividade política. Mais cotidiano ainda, as decisões tomadas em família para os interesses da família são, ou deveriam ser, decisões políticas. E aí, de uma forma muito grosseira, vamos entender que a atividade política envolve lidar com os assuntos relativos a uma coletividade, com a administração e organização de interesses, necessidades, recursos e potencialidades dessas pessoas. Bom, posto isso, como o mote do canal é discutir envelhecimento e velhice, meu propósito é puxar uma reflexão sobre como essa atividade política vai se relacionar com esses dois assuntos. E como, consequentemente, envelhecimento e velhice vão encampar a preocupação política. E aí vamos começar pelo que apregoa a nossa Carta Magna, a Constituição, no seu artigo 230, que vai afirmar que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo a sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Embora esteja nessa ordem, e nesse caso a ordem dos fatores altera o produto, o cuidado à velhice não é mais de esfera única e exclusivamente particular, ou seja, das famílias. Então essa ideia de que as famílias que cuidam dos seus idosos não encontra mais respaldo constitucional, como se isso soasse algo cada um com seus problemas. E aí não somente a Constituição, como também a Política Nacional do Idoso e o Estatuto do Idoso vão estabelecer diretrizes para que o país seja um território que garanta e promova qualidade de vida e dignidade para pessoas idosas. Ou seja, problema de cada um é o cara. O Estado tem a função de amparar, proteger e potencializar idosos. Obrigação, não é um favor. O que isso tem a ver com a realidade, Bruno? Vamos lá, minhas pequenas tartarugas. Se pensarmos que o envelhecimento é um processo multideterminado e multifacetado, eu quero dizer, determinado e influenciado por diversos fatores e ocorrendo de diferentes formas, podemos pensar que as diferentes articulações do Estado devem atuar para a promoção de um envelhecimento saudável. E aí, na prática, se pensarmos que a escolaridade é um fator de proteção quando a gente pensa em doenças neurodegenerativas, como anda a situação das escolas? Como anda a qualidade e a condição do ensino? Como anda a cobertura populacional das escolas? Se pensarmos que devemos ter hábitos saudáveis para a manutenção de uma qualidade de vida, como estão as unidades básicas de saúde? Com qual frequência costumamos marcar aquela consulta de rotina? Será que temos todos os profissionais necessários? E ainda sobre hábitos saudáveis. Temos todos os parques e praças acessíveis para realizarmos atividades físicas?
Temos condições de praticar 150 minutos de atividades físicas por semana? Temos uma segurança pública que realmente dê condições e segurança, além de conforto para transitar nessas áreas ao ar livre e realizar essas atividades em lugares comuns? Todos têm empregos com estabilidade e direitos garantidos que lhes provêm condições de aproveitar o tempo extra-laboral? Em suma, como o Estado está garantindo as condições materiais para garantir um envelhecimento saudável? Daí chegamos na velhice e com ela vem uma série de necessidades específicas. Os equipamentos de referência à saúde do idoso, as URSs, estão suficientes? Estão operando suficientemente bem? Temos programas, políticas e cultura de cuidado garantida para todo e qualquer cidadão velho que necessite? Temos centros-dia, núcleo de convivência, instituições de longa permanência em quantidades suficientes para a população idosa? Qual a condição desses equipamentos? Como eles funcionam? Com quem eles funcionam? Como estão sendo mantidos? Há programas de educação continuada para pessoas mais velhas? Há programas de geração de renda? E a aposentadoria? E a moradia? E o transporte? E o lazer? Pois é, pequenas tartarugas. Pensar nas condições materiais para se envelhecer dignamente não difere muito no que pensamos em outras esferas do cotidiano nas nossas vidas. E para além de incitar a reflexão sobre que candidato oferece coisa A ou B, ou que corrente do pensamento político melhor abarca essas questões, eu pretendo aqui afirmar que todas essas coisas devem estar no nosso radar diariamente, cotidianamente. No entanto, ao contrário do que muita gente pensa, não são apenas critérios técnicos, fora da política, que constroem uma realidade favorável ao envelhecimento e à velhice dignos. Vontade, projeto e visão são o que vão determinar se algo vai ser feito ou não. O que é ou não meta, o que é ou não prioridade. E isso, folks, é política. E aí, dessa forma, a gente tem de fazer do nosso cotidiano um cenário para acompanhamento dessas questões. Mais do que cobrar, temos de conhecer como a esfera pública funciona e como ela se articula para a garantia do nosso bem viver. Dessa forma, mais do que apertar o botão numa urna eletrônica, esteja por dentro das reivindicações, das discussões, das decisões. É uma postura muito confortável acreditar que os políticos devem fazer simplesmente porque estão lá e que foram eleitos para fazer. Sim, de fato, eles têm de fazer porque estão lá. Mas e a estrutura em que isso acontece? Você conhece? Os interesses e as práticas da atividade política, você conhece? As negociações e caminhos para a efetivação de direitos e construção das condições, você conhece? Pois bem, democracia deve ser a possibilidade de acompanhar de perto essas coisas e não jogar simplesmente nas mãos de quem pode ou não atender aos nossos interesses e necessidades. É problema de todo mundo. Bom, como eu disse, ainda haverá segundo turno e ainda haverá ciclos e mais ciclos eleitorais. E aí, dessa forma, a prática política deve ser diária. E uma nação que caminha a passos largos para se tornar cada vez mais velha deve estar também cada vez mais estruturada para isso. E é para isso que a política serve. Para organizar e estruturar as condições materiais para o nosso bem viver. Lutemos para que assim seja.